Police Department. Hello? I'm Antoinette Garavito. I'm in Albuquerque. Okay, whereabouts in Albuquerque? Who said you could use a phone? Hello? Antoinette, where are you? Antoinette? Hello? Tudo começou com uma batida na porta e terminaria em um mistério perturbador e intrigante. A assustadora ligação para o 911 que você acabou de ouvir foi feita em 1987, um ano depois que uma menina de 9 anos foi sequestrada da porta da frente de sua casa. Antes da tragédia acontecer, em 1986, Antoinette morava em Gallup, Novo México, com sua mãe Penny Cayedito e suas duas irmãs mais novas, Wendy e Sadie. Embora ela ainda fosse uma criança, segundo relatos, Antoinette era muito mais inteligente do que a maioria das meninas da sua idade, além de ser extremamente gentil e educada. O fato de sua mãe ser mãe solteira pode ter sido uma das razões pelas quais ela amadureceu mais cedo. Antoinette foi obrigada a assumir certas responsabilidades. Ela ajudava a cuidar de suas irmãs mais novas, cozinhando, limpando a casa, lavando roupas e passando. Ela praticamente assumiu o papel de sua mãe, e esse senso de responsabilidade acabaria muito mal. No dia 6 de abril de 1986, Penny deixou as filhas em casa para poder ir a uma festa com os amigos. Quando ela voltou, por volta da meia-noite, suas filhas estavam dormindo profundamente. Ela deu um beijo em cada uma delas, sem fazer a menor ideia que o perigo se aproximava. Penny foi dormir por volta das 3 da manhã, e assim que adormeceu, alguém bateu na porta. A batida não foi alta o suficiente para acordá-la, mas acordou suas filhas. Sendo a mais velha e com a responsabilidade de ver quem poderia estar do outro lado da porta àquela hora da noite, Antoinette se levantou e depois disso desapareceu. Suas duas irmãs esperaram ela voltar, mas acabaram pegando no sono logo em seguida. Na manhã seguinte, por volta das 7 da manhã, Penny acordou suas duas filhas mais novas para que pudessem ir à escola bíblica. Foi só então que perceberam que Antoinette não estava na cama. Elas olharam por todo o apartamento, mas a menina não estava em lugar algum. Penny imediatamente correu para os vizinhos e perguntou se eles a tinham visto, mas ninguém a viu. Desesperada, Penny saiu à sua procura pelo bairro até às 11 da manhã. Então, resolveu ligar para a polícia. Mas, como de costume, o oficial que a atendeu disse a Penny que ela teria que esperar até o anoitecer para, enfim, poder fazer um relatório oficial de pessoa desaparecida. Neste ponto, é importante salientarmos que não é mais exigido esse período de espera para relatar o desaparecimento de uma pessoa, mas na década de 80 era uma prática comum. Segundo as autoridades da época, isso era feito para evitar uma mobilização em massa à procura de uma criança que poderia apenas estar pregando uma peça. Atualmente, a busca deve ser imediata. As agências de aplicação da lei devem aceitar sem atraso e sem exceção, por qualquer motivo, qualquer relatório de uma pessoa desaparecida e deve iniciar uma investigação apropriada para determinar a localização atual da pessoa dada como desaparecida por um familiar ou responsável legal. Procurar uma pessoa desaparecida o mais rápido possível é vital para garantir o melhor resultado possível nas buscas. E segundo as estatísticas, quando uma criança desaparece, a melhor chance de encontrá-la é durante as primeiras 48 horas. Quando Penny foi à delegacia, ela relatou que Antoinette foi vista pela última vez usando uma camisola rosa. Ela tinha outras características distintas, pois era de ascendência italiana, usava óculos, tinha sardas, orelhas furadas, uma cicatriz no joelho, uma cicatriz no lábio e estava usando uma corrente de prata com um pequeno pingente de cruz turquesa.
Quando a investigação oficial começou, a polícia descobriu que um vizinho tinha notado um caminhão marrom com uma placa do Novo México fora da casa de Penny. Isso aconteceu em algum momento entre as 6h30 e 7 horas da manhã. O vizinho alegou que viu o homem sair do caminhão e andar em direção à casa da mulher. No entanto, ele não soube dizer se o tal homem entrou ou não na residência, ou mesmo a sua descrição física. Além disso, provavelmente, Antoinette sumiu algumas horas antes deste homem ser visto pelo vizinho. Ainda assim, essa era uma das únicas pistas que a polícia tinha em mãos. Com poucas evidências, o caso quase que imediatamente parou. Isso não parecia ser um sequestro aleatório. Alguém sabia que uma das meninas, e não a sua mãe, quem iria atender a porta àquela hora e daquela noite específica. O sequestrador pode ter observado a família por algum tempo antes de agir. Claro que existe também a possibilidade do sequestrador ser alguém próximo da família, como acontece em muitos desses casos. Talvez até um dos amigos de Penny, que poderia ter estado com ela naquela noite. Isso explicaria como ele sabia qual seria a oportunidade perfeita para levar a pequena Antoinette, uma vez que Penny chegaria em casa muito cansada. O caso não tinha nenhuma novidade e estava fadado a permanecer nos arquivos empoeirados de casos não resolvidos da delegacia de polícia, quando de repente, um ano depois, houve uma estranha reviravolta. A chamada para o 911 que você ouviu no início do vídeo foi feita para o departamento de polícia de Guadalupe. A menina do outro lado da linha dizia ser Antoinette, antes que uma mulher a impedisse de continuar falando. Porém, nada mais pôde ser feito, uma vez que a ligação não foi rastreada e a polícia acreditava que tudo seria algum tipo de brincadeira mórbida de alguém que talvez conheceu o caso pela mídia. Depois que a gravação foi divulgada e a polícia lançou a teoria de uma brincadeira de mau gosto, Penny finalmente se pronunciou pela primeira vez em público. Ela reclamou aos jornais sobre a falta de evolução no caso de sua filha e confirmou que tinha certeza que a voz do outro lado da linha era de Antoinette. Segundo Penny, só pela maneira como ela fala o seu sobrenome e o jeito que ela grita, me deu calafrios. Uma mãe sabe, e eu sei que era ela. No entanto, Penny disse que não reconheceu a voz da mulher. Apesar de Penny estar bastante confiante, a polícia não tinha tanta certeza. Eles continuaram defendendo que a ligação poderia ter sido uma brincadeira cruel, feita por alguém que queria trazer falsas esperanças à família enlutada. E até hoje, ninguém sabe ao certo se realmente era Antoinette naquela ligação, pedindo ajuda desesperadamente. Em outra estranha reviravolta do caso, 3 anos depois do desaparecimento, a tia de Antoinette, Luísa Estrada, que tinha problemas mentais, desapareceu em 5 de setembro de 1989. Assim como Antoinette, Luísa também morava em Guadalupe. No entanto, ela não sumiu da porta de sua casa. Ela foi raptada quando caminhava em uma pracinha no calçadão de uma igreja católica. Com o segundo desaparecimento na mesma família, houve muita especulação e muitas pessoas acreditavam que os dois casos estariam ligados, mesmo sem nenhuma evidência. Um mês depois que Luísa desapareceu, seu pai pediu aos investigadores para procurar por sua filha em Juárez, no México. Um amigo da família disse a ele que tinha visto Luísa na região, mas que não sabia que ela estava desaparecida. O avistamento estava certo e a polícia encontrou Luísa em Juárez, menos de 2 horas depois que seu pai falou com eles. Ela estava vagando pelas ruas e parecia suja e desorientada. Luísa estava descalça, com bolhas nos pés e tinha um corte infeccionado na perna. Tanto ela quanto seu pai começaram a chorar quando finalmente se reencontraram. O que exatamente aconteceu com Luísa durante o mês que ela desapareceu ainda é um mistério.
A única coisa que a mulher se lembra é que um homem ofereceu uma carona para ela em Guadalupe, mas assim que entrou no carro, ele amarrou seus pulsos e tornozelos. O estranho homem a levou para o México e ela não se lembra mais de nada até o dia em que foi encontrada. A polícia de Juarez revelou mais tarde que eles tinham encontrado Luísa andando pelas ruas semanas antes dela ser reconhecida, mas acreditavam que era um indigente, então a levaram até a fronteira. Não há outros detalhes sobre o que aconteceu com Luísa depois disso, até ela ser encontrada, mas pelo menos este caso teve uma conclusão feliz. Quanto a Antoinette, ela foi supostamente avistada em 1991 em uma lanchonete de Carson City, Nevada, que ficava a cerca de 1.400 quilômetros de Guadalupe. Ela foi flagrada por uma garçonete que notou que a jovem estava descabelada e com roupas sujas e rasgadas, acompanhada de 2 adultos. Enquanto os 3 jantavam, a garota deixou o garfo cair no chão. A garçonete se aproximou para pegar o garfo e, quando a entregou, a menina apertou a sua mão com muita força. Ela estava tentando chamar a atenção, talvez pedindo ajuda, mas antes que a garçonete pudesse disfarçar para fazer uma ligação para a polícia em um telefone que ficava na cozinha, o trio saiu da lanchonete. Quando a mulher foi limpar a mesa, encontrou uma anotação rabiscada no guardanapo que dizia: "Me ajude, chame a polícia." A garçonete avisou da situação ao seu chefe e os 2 saíram correndo para o estacionamento, porém não tinha mais ninguém lá. Ela relatou mais tarde à polícia que tinha certeza que aquela menina era sim Antoinette. Isso parece ser algo relacionado ao tráfico humano, e existem alguns sinais para notarmos se alguém está sendo mantido refém ou mesmo sofrendo maus tratos. Além do olhar triste, suas roupas, o corpo e pequenos gestos e sinais físicos como ferimentos podem indicar se uma pessoa está sendo ou não coagida. Geralmente, essas pessoas evitam o contato visual, a interação social e figuras de autoridade. Quando são questionadas por alguém na presença de seus raptores, elas normalmente dão respostas ensaiadas. Se aquela menina no restaurante era ou não Antoinette, nunca foi esclarecido, e nenhuma das pessoas que estavam com ela naquele dia foi encontrada. Em 1992, o caso passou a ser retratado em muitos especiais de TV sobre crimes não resolvidos, mas apesar de diversos apelos e grande exposição na mídia, nada que levasse ao paradeiro da menina foi encontrado. Anos depois, algo intrigante veio à tona. Wendy Montoya, irmã de Antoinette, ligou para a polícia revelando que ela testemunhou o sequestro de sua irmã naquela noite, que ela não estava dormindo no momento como muitos acreditavam. Porém, como tinha apenas 5 anos de idade na época, Wendy não tinha certeza do que realmente viu e ouviu, exceto por alguns detalhes. Segundo ela, quando Antoinette levantou para atender a porta, antes de abrir, ela perguntou quem era. Wendy disse ter certeza que ouviu o homem responder "Tio Joe". Pensando que era um de seus parentes, Antoinette abriu a porta. Ela não tinha ideia que tinha acabado de cometer o pior erro de sua vida. Se a memória de Andy é de fato precisa, a pessoa que sequestrou sua irmã deve ter sido alguém próximo da família, pois ele sabia que as meninas tinham um tio chamado Joe. Wendy afirmou que em seguida viu 2 homens entrarem. Eles pegaram sua irmã, taparam sua boca e saíram correndo, entrando em uma van. Embora Wendy alegasse ter testemunhado o sequestro de sua irmã, em vez de alertar sua mãe ou a outra irmã, ela voltou a dormir e não disse nada a ninguém até aquele dia. Provavelmente, devido à sua idade, ela parecia não ter entendido a gravidade da situação na época. Mas é importante notar que existem algumas divergências com essa história. O problema não é que o Andy inventou tudo o que viu naquela noite ou mesmo inconscientemente aumentou a história em sua mente ao longo dos anos, mas em 2016, Sadie, sua outra irmã, foi procurada por um jornal e disse que na época do sumiço de Antoinette, ela tinha 7 anos de idade.
e falou para a polícia que chegou a ver Antoinette abrir a porta e que do outro lado estavam um homem e uma mulher. Os dois estranhos teriam dito que eram amigos da mãe da menina e que precisavam falar urgentemente com ela. Sadie disse que, ao contrário de sua irmã Wendy, falou exatamente isso para a polícia na época, mas que eles nunca revelaram a informação à imprensa, talvez para não atrapalhar as investigações. A confusão entre os depoimentos das irmãs é compreensível, especialmente em se tratando de duas crianças e depois de tantos anos. Segundo os relatórios da polícia, na época eles procuraram pelo tio das meninas, Joe Estrada. Não só ele, como outros parentes e amigos, mas ninguém apresentou o menor indício de participação no crime. Provavelmente deveria ter sido alguém que realmente conhecia a mãe de Antoinette. Penny Caiedito faleceu em 1999, sem nunca saber o que aconteceu com sua filha. Recentemente, investigadores revelaram que eles chegaram a suspeitar de Penny e que na época do seu interrogatório, os oficiais acreditavam que a mulher sabia mais do que estava falando. Uma das razões para esta alegação é que, no início da investigação, Penny não passou no teste de polígrafo, embora seja importante notarmos que o polígrafo não é muito confiável. Mesmo assim, nenhum outro detalhe foi divulgado sobre quais informações a polícia suspeitava que Penny poderia saber. Em 2021, foi o 35º aniversário do desaparecimento de Antoinette e até hoje nunca houve pistas sólidas ou desenvolvimentos no caso e a polícia acredita que ela provavelmente tenha sido morta após o seu rapto, tornando tudo ainda mais trágico. Mas, por causa do suposto avistamento, ainda existem muitas teorias e muitas pontas soltas. E mais, se era realmente Antoinette na ligação feita para o 911, ainda existe um fio de esperança de que ela ainda esteja viva, mesmo após tantos anos. De toda forma, até hoje, seu caso permanece em aberto. Bom, este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais!